a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no nosso meio, esteja reinando entre nós. E nós queremos, hoje, apresentar a divindade de Cristo. Nós apresentamos, até a última aula, a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, incluindo a última aula, a aula 8, sobre a natureza, não é? Sobre as heresias que se apresentaram querendo desvirtuar a natureza humana de Cristo. Então, nós mostramos que não é bíblico. E nessa aula de hoje, nós queremos mostrar, né, a segunda parte da hipostática, que é a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Então, venha comigo, aula número 9, pastor Paulo Rogério da Cunha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Amém? Então, vamos lá. Minuto. Ok? A divindade de Jesus. E essa divindade de Jesus, nós queremos dizer que é uma divindade em que ele se mostra eterno, mesmo como Deus, homem, aqui na Terra, ele teve esse lado divino, que é o 100% Deus. E durante os 33 anos e meio que ele passou sobre a Terra, ele não deixou, não é? Vamos dizer assim, de perder a divindade, perder a questão de ser Deus Filho, porque ele simplesmente se tornou homem. Não. Ele continuou sendo a segunda pessoa da Trindade, ele continuou sendo o Deus Filho, não misturando as suas naturezas, né? Talvez eu esteja até cansativo em repetir isso, mas é para ficar guardado mesmo. A sua natureza humana e a sua natureza divina. E hoje nós vamos estudar a natureza divina de Jesus enquanto aqui na Terra. Então vamos lá. O que você pensa de Cristo? O que pensais vós do Cristo? Aí, nós vamos ler essas passagens. É uma pergunta mesmo. O que você pensa de Cristo? Olha o que a Bíblia fala sobre essa pergunta que está aí na sua tela, você está ouvindo eu dizer. Olha o que diz o evangelista Mateus, no capítulo 22, do verso 41 ao 46. A palavra do Senhor diz assim: e estando Jesus reunido os fariseus, interrogou-os Jesus. Quer dizer, Jesus interrogou aqueles que estavam buscando, né, uma causa para matá-lo. E Jesus, diante deles, perguntou: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. E disse-lhes ele: como é, então, que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhes uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Veja bem, a partir desse momento, desse encontro de Jesus com os fariseus, né, eles evitavam interrogá-lo. Por quê? Porque Jesus lhe colocava questões que nem eles tinham resposta, como conhecedores da lei mosaica, conhecedores da história judaica. E o Senhor Jesus quer mostrar aqui para os fariseus a divindade, porque ele diz o seguinte,
Olha o verso 44. O 44. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, aqui, envolve-se duas pessoas. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus interroga, não é assim? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então, o Senhor Jesus está querendo mostrar a eles o quê? Esse Cristo aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, que o Senhor estava dizendo assim, quem vocês pensam que é o Messias? Quem é o Messias que vocês estão esperando? E aí o Senhor Jesus entra com a pessoa de Davi, que eles sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi. E Jesus se apresenta ali como homem, primeiro, como da linhagem de Davi, e depois ele se apresenta como divino, porque ele diz que o Senhor disse, assenta-te à minha direita. Então, para se sentar à direita de Deus, como Jesus agora está à direita de Deus Pai e intercede por nós, isto é divino, isso não é humano. Então, Jesus se mostra aqui divino diante dos fariseus, usando Davi, que eles sabiam que seria da linhagem de Davi que viria o Salvador. O segundo texto está em Marcos, capítulo 12, do 35 ao 37. É o mesmo texto que nós mostramos em Mateus. Eu quero ler de novo para ficar bem reforçado. 35 a 37. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo. Então, ele estava dentro do templo judaico. Estava no templo em Jerusalém. Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? É uma pergunta. Por que eles falam que Cristo é o filho de Davi? Que o Messias vem da linhagem de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Então, Davi disse pelo Espírito Santo. Então, ele disse inspirado pela terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. E disse Davi, né, como a própria Escritura diz, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? Então, Davi não poderia ser seu filho. E a grande multidão ouvia de boa vontade. Então, quando fala, o Senhor disse ao meu Senhor, aqui está entrando a questão da trindade. O Espírito Santo disse a Davi, não é? Que disse, o Senhor disse ao meu Senhor. Quer dizer, são dois senhores, são duas divindades. E a terceira divindade, que é o Espírito Santo, inspirando Davi a dizer isso. Então, o Senhor disse ao Senhor, assenta-te à minha direita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus como um ser divino. E aqui ele falando isso, né, aos escribas, aos principais do templo. Se você ler Lucas 20, 41 a 44, você vai encontrar o mesmo texto. Então, eu foquei, né, no que pensais vós do Cristo, é justamente isso. O que você, que está me ouvindo, me vendo, pensa de Cristo? O que eu posso te dizer é o seguinte: o Filho é reconhecido como Deus. Jesus é o centro do cristianismo. O próprio Cristo se via dessa forma, que está dentro desses textos que nós lemos. São palavras de Jesus. Não é? Então, ele na forma de homem, ele mesmo
mostra a sua natureza divina àqueles que estavam o ouvindo, sejam fariseus, sejam escribas, sejam aqueles que estavam no templo. Ele havia perguntado, né, um pouco antes aos discípulos: mas vós, quem dizeis que sou? Quando eu chamei vocês lá na beirada do mar, vinde e vos farei pescadores de homens, e vocês largaram suas redes e vieram e me seguiram, e estão me seguindo, estão vendo o que eu estou fazendo, está vendo a minha obra, está vendo o meu discipulado sobre vocês. Agora eu lanço a pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E eu vejo assim que a resposta é maravilhosa. Né? Olha o 15. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, divino, santo. Quem respondeu foi um homem. Porque Jesus chegou a um ponto em que, olha, agora no discipulado que eu estou dando a vocês, eu preciso saber o seguinte: o que vocês pensam de mim? E Pedro responde, não é? Então, foi ele simplesmente a maior, a mais santa e a mais perfeita amostra do divino na humanidade. A humanidade teve a oportunidade de ver um ser em forma humana, mas ver nele a divindade de ser chamado Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós colocamos esse quadro mostrando o seguinte: justamente a Trindade, que não terminou porque Jesus Cristo se tornou homem, não, ela continuou, porque isso é eterno. De eternidade a eternidade, a Trindade divina está presente. Então, olha aí, ó, o Pai é Deus. O Filho, Jesus Cristo, é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas, porém, dentro da Trindade, não existe uma mistura, uma contaminação. É o que diz o lado de fora do quadro. O Pai não é o Filho, e nem o Filho é o Pai. E assim também que o Pai não é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho, e nem o Filho é o Espírito Santo, mas os três são Deus. Essa é a divina Trindade. Dentro das suas funções divinas, eles não se misturaram, mas eles se mostram como Deus devido ao seu poder, devido às suas realizações. Então, o Pai é Deus dentro das suas atribuições divinas. O Filho, Jesus Cristo, é Deus dentro das suas atribuições divinas. O Espírito Santo é Deus dentro das suas atribuições divinas. E isso você vai descobrir estudando a Bíblia mais profundamente. A Bíblia é clara nesse sentido. Porém, eu preciso de ler, de estudar e de entender, né, as funções, vamos dizer assim, né, de cada pessoa da Trindade, de cada atribuição das pessoas da Trindade. Aqui nós estamos vendo um pedacinho das atribuições de Jesus Cristo, o Filho de Deus, como disse Pedro. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos continuar, porque existem atributos onde Jesus prova que ele é divino. Ele tem essa natureza divina. Amém? Então, Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau.